Garotas e passivas, finalmente a espera de vocês acabou, pois estou trazendo o episódio que vocês tanto pediram e tanto encheram o meu saco, que se é possível ser macetada pelas luzes superiores, que graças a Deus é a parte final desse quadro. Esse aqui é o último episódio, graças a Deus, porque pense no conteúdo constrangedor. Bom, eu já expliquei nas outras partes como funciona esse quadro. Para quem tá chegando aqui de paraquedas, não levem esse vídeo a sério. Isso aqui é um quadro meme do canal. Enfim, agora sem mais enrolação, né? Vambora pro conteúdo, que eu sei que é isso que vocês mais querem. Mas é claro, né? Não esquece de deixar seu like, pelo amor de Deus. Se inscreva no canal se você é novo e ativa o sino para não perder mais nenhum vídeo. E se puder hypar, hypa aí, vai. Pra esse conteúdo aqui estranho chegar mais em pessoas normais, né? Vamos constranger essas pessoas agora realmente sem enrolação. Bora pro conteúdo. Bom, eu queria dar uma introdução assim, logo geral para todos os personagens. Como estamos se tratando de Onis, né, que são os Onis machos, já é naturalmente que eles têm uma força sobre-humana. Então eu não vou ficar citando isso. Em alguns casos específicos eu vou até reforçar, mas só queria deixar logo claro que eu não vou estar citando isso em todos, porque já é algo claro, todos têm uma força física sobre-humana. Então já é um consenso aí para vocês que isso aqui já seria um problema que já vai ser adicionado para todos. Enfim, bora pros outros. E bora começar pelo Rui, a lua inferior 5. Eu sinceramente fiquei pensando se eu colocava ele ou não nesse vídeo, já que pelo fato dele ter uma aparência de criança. Mas eu tava vendo as informações sobre ele, ele tem em média ali entre 25 a 30 anos mais ou menos, ou seja, ele é adulto, então dá para encaixar nesse vídeo aqui, embora seja um pouco estranho. Bom, o primeiro problema do Rui, né, você ter o encontro ali mais intenso com ele, seria em relação aos fios cortantes, né, porque tipo, como ele tem aquele lance do queijo de aranhas, então ele poderia te cortar até mesmo sem querer. Mas também tem outro problema que é em relação à sua personalidade. Mano, o cara é sádico, ele não bate bem das ideias, e ele poderia, né, com qualquer coisa que tu falasse, que irritasse ele poderia te partir no meio, igual como ele fez ali com muitas pessoas e até mesmo com a irmã dele. Então, tipo, se ele faz isso até com a irmã, imagina, né, com uma pessoa ali que tá no encontro com ele. Outra coisa também é a obsessão por laço. Embora tu quisesse só ter um único encontro com o Rui, ele ia se apegar a ti e iria querer fazer de ti a namorada dele, a pessoa ali que vai ser o amor dele pra sempre. Até ele encontrar uma pessoa melhor, né? Já que ele, quando encontra alguém melhor, ele quer substituir a família. Porque ele é meio doido das ideias. Então, tipo, se tu quisesse só um único encontro, não ia rolar. Porque provavelmente ele queria que tu virasse a namorada dele. Então, meu irmão, se tu negasse, ele ia te partir no meio. E outra coisa também, né, que o Rui tem que seria um problema, é a manipulação emocional. Ele ali, né, ficaria te manipulando, dizendo que você ia abandonar ele porque ele era uma pessoa ruim e tal. Ia ficar ali, né, fazendo tu ficar presa a ele. E outro ponto também, né, pelo fato de tu sair com ele e ele querer transformar tu na namorada dele, provavelmente ele ia querer também passar o sangue dele pra ti. Ou seja, ia acabar te transformando em Oni, o que seria um grande problema, né? Então, tipo, o Rui, né, é uma pessoa que não tem estabilidade emocional para um relacionamento. E até também, né, porque ele não tem interesse nisso, eu acredito, pelo fato, né, dele ter se transformado ali por volta dos 13 anos e a coisa que ele mais queria era o lance, né, de ter uma família. Então, eu acho que isso não seria um dos interesses dele. E, bom, o Rui tem 1,35 m. E tirando a média dessa altura, a peça dele, né, tem por volta ali dos 8 centímetros. Então, tipo, eu não sei se seria tão assim divertido ter um Dali com ele. Então tem isso. Fisicamente é possível dar um Dali com o Rui? É sim. Mas tem esses riscos, né, na questão do emocional dele, os fios, né, e questão que a peça dele não é muito grande. Enfim, tá por a sua escolha. O próximo é o Hairio, a Lua Inferior 2, antiga no caso. Bom, pra quem não conhece essa Lua Inferior, foi a Lua Inferior que o Rengoku derrotou, que acabou transformando ele em Hashira. Bom, o primeiro problema do Hairio, né, em relação à sua instabilidade mental. O Hairio, ele não bate muito das ideias, né, depois que ele foi despejado do exército por não se adaptar às novas tecnologias, que no caso era a transição de espadas para espingardas. Como o Hairio não se adaptou a isso, ele perdeu seu emprego e acabou, né, ficando meio doido. Depois foi transformado em Oni e acabou surtando mais ainda. Uma prova disso nessa novel é que ele dá um tiro na própria cabeça no momento que ele está interrogando um caçador. Bom, o Hairio, né, se você quisesse ter ali um Dali com ele, né, fisicamente até que seria possível, mas o cara não é bom das ideias. E bom, eu não sei exatamente a altura dele, mas tirando por base como ele tem a mesma altura ali que o Rengoku, a sua peça ali, né, deve ter por volta ali dos 14 centímetros. Então, assim, fisicamente é possível, mas pela questão do emocional dele que não é muito bom, então não sei se seria uma boa ideia, e eu acho que ele nem teria interesse nisso, né, já que ele queria mais mesmo era se vingar do pai do Rengoku. O próximo é o Emo, a Lua Inferior 1.
Bom, o emo, né? O primeiro problema dele é que ele iria te iludir, já que o Kekijutsu do emo, né, é simplesmente colocar as pessoas em sonho. Então, ele colocaria tu logo num sonho quando entrasse ali no encontro com ele, o que não seria uma boa ideia, porque ele poderia te colocar num sonho justamente para poder se alimentar literalmente de ti. Então, já não seria uma coisa boa. Bom, há outro problema também que em relação a ele ser sádico, ele gosta de ver as pessoas sofrerem. A prova disso que a gente viu, né, que no Trem Infinito, ele não estava deixando aquelas pessoas dormirem, simplesmente ele estava torturando elas da pior forma possível. Ele simplesmente poderia se alimentar delas, né, naquele caso daquele maquinista, daquelas crianças, mas ele ficou torturando, então, tipo, já prova que ele seria uma pessoa péssima ali para você ter um encontro com ele, porque, mano, ele iria te torturar na hora ali do Dali. E bom, uma outra coisa que eu acho que, tipo, ele nem aceitaria ter um encontro contigo, porque pelas coisas que a gente viu do emo ali e o comportamento dele, eu acho que ele não gosta de mulher não, né? Eu acho que ele gosta de uma giromba. Então, tipo, eu acho que ele não aceitaria ter um encontro contigo. Julgando ali pela sua altura, a sua peça tem em média ali uns 13 cm. Mas sinceramente, eu acho que o emo ali, ele não quer macetar ninguém não, ele quer ser macetado. E bom, agora vem o Gyutaro. Agora o Gyutaro é um caso mais complicado, porque sinceramente aqui, dando logo um spoiler, não é bom não. Primeiramente, que tem relação ao seu veneno. O Kekijutsu Gyutaro é simplesmente, né, suas foices e o seu veneno, que simplesmente pode matar qualquer um em questão de segundos. Uma exceção disso foi o Uzui, porque o Uzui, né, tinha resistência a veneno e tinha um treinamento especial em relação a isso. E bom, você não teria um Anesco ali no encontro junto com vocês, né, para ficar te curando toda hora, até porque isso seria extremamente bizarro. Então o primeiro problema do Gyutaro já vem em relação ao seu veneno, porque em um pequeno toque ali, um pequeno corte, já te mataria. Outro problema também, né, em relação às doenças. Para quem não sabe, o Gyutaro tem doenças sexualmente transmissíveis que ele herdou da mãe dele. Inclusive, esse poder de veneno que o Gyutaro tem é justamente por conta disso. É meio que um paralelo, né, em relação às doenças que ele tinha na infância. Isso prova porque ele era muito magro quando ele ainda era humano e nunca desenvolveu direito o seu corpo. Então, amiga, ter um encontro com o Gyutaro ali sem proteção já seria um hit kill pra ti, porque tu ia pegar doenças. Isso aí por si só já é um motivo para não ter um Dali com ele. Outra coisa também, né, que eu tinha falado na introdução, mas vou reforçar aqui, porque o Gyutaro é um Oni que usa força bruta para lutar. Então, tipo, ele tem uma força sobre-humana e, tipo, bem mais que outros Oni, já justamente porque ele luta corpo a corpo. Então, tipo, mesmo que tu aceitasse, né, mesmo que tu fosse louco o suficiente para aceitar ter um Dali com ele, na hora do ato lá, ele poderia, né, te matar. Outra coisa também, porque sinceramente o Gyutaro não toma banho, gente. Ele é fedorento. Pense no Oni feio e fedorento. Sério, tu ia querer ter um Dali com essa criatura? Enfim, né? Já é outro ponto aí também. Outra coisa também, né, em relação aos ciúmes. Se ele tem extremos ciúmes da irmã, imagina do ficante ali, de alguém que ele vai ter um encontro. Meu Deus, depois do Dali ali, se tu sobrevivesse, né, ele ia simplesmente ele ia ficar no teu pé e não ia deixar tu ficar mais próximo de ninguém, porque ele é extremamente ciumento. Só reforçando também, né, o Gyutaro, ele é sádico. Então, tipo, ele também poderia acabar querendo te machucar, se caso tu não concordasse alguma coisa que ele falasse ou que ele pedisse, né? Ele ia acabar te torturando. Igual como ele fez com o Tanjiro ali, né? Quando o Tanjiro se recusou a se tornar um Oni. E bom, jogando pela altura ali do Gyutaro, que ele tem 1,98 m, a sua peça ali, né, tem por volta dos 20 cm. Então assim, mesmo depois de todas as condições, se tu fosse aceitar ter um Dali com ele, o negócio ali ia doer um pouco, viu? Porque ia machucar, porque o negócio dele não deve ser pequeno não. Mas enfim aí, é só por conta e risco. Só por conta das doenças já é motivo para não ter um Dali com ele. E sinceramente, não dá para dar um Dali com o Gyutaro. E o próximo é o Kaigaku. O Kaigaku eu fiquei pensando, eu boto o Kaigaku nessa lista? Porque, bom, ele é um adolescente ali, tem por volta da mesma idade que o Zenitsu. Só que eu fui dar uma pesquisada e eu descobri que ele tem por volta ali entre 17 a 18 anos. Então, tipo, a gente não tem uma idade exata pro Kaigaku. Mas eu vou considerar que ele tem 18 anos, né? Que ele é um novinho ali que acabou ficando de maior, né? Enfim, considerando que o Kaigaku tem 18 anos, o primeiro problema de ter um Dali com ele seria em relação aos seus raios negros. Porque, irmão, o Kaigaku não é uma pessoa nada confiável. Ele poderia fazer isso só na maldade quando terminasse ali o Dali contigo. E como a gente viu, né, na luta dele contra os Zenitsu, esses raios, né, ele acaba rachando a sua pele. Imagina só tu tá lá no encontro com ele solta um desses raios sem querer, aí tu começa a se desfazer, né, começa a rachar a pele por conta dos cortes. E fora também um choque, né, porque tipo um raio em humanos normais dá um choque e é arriscado até matar, então tu já poderia morrer por conta disso. Outro problema também com o Kaigaku seria a arrogância, porque minha amiga, imagina tu sair com um cara que é extremamente arrogante, eu acho que não deve ser um encontro nada legal.
E o problema também seria que ele é um traidor. Sério, tu vai confiar no Kaigaku? Tu vai confiar ter um Dali com esse inseto? Eu não aceitaria não se eu fosse mulher. Cara traidor assim, a gente passa longe. Mas enfim, é fisicamente possível dar o Dali com o Kaigaku? Tirando os raios negros, sim, é possível dar um Dali com ele sem nenhum problema. E bom, julgando pela altura dele, que é de 1,67 m, o tamanho da sua peça ali é por volta, né, dos 13 cm. Então sim, é tranquilo dar um Dali com ele, o único problema mesmo é só os raios negros. O próximo é o Gyouko, e assim, infelizmente esse aqui não tem como dar Dali, ou felizmente, graças a Deus. Porque o Gyouko ele não tem forma humana. Primeiramente, na sua primeira forma, ele fica dentro de potes, né? Tipo, ele não tem a parte de baixo. E na sua segunda forma, ele fica uma espécie, né, de humanoide da parte da cintura para cima. E a parte de baixo vira uma cobra. Então, tipo, não tem como ter um Dali com Gyouko porque ele nem tem genitália. Então, tipo, é impossível. E mesmo se ele tivesse, outro problema seria o veneno dele, né? Que poderia te infectar. E sinceramente, olha a aparência desse imundo aqui. Quem é que vai ter coragem de ter um Dali com essa porra aqui? Eu acho que só de você ver essa merda aqui por foto você já fica com medo. Imagina ver pessoalmente e também ter uma relação com ele. Puta que pariu, não. Isso aqui, graças a Deus, é impossível. O próximo é o Hantengo. O Hantengo, né, assim, é meio complicado porque um dos Kekijutsu dele é fazer clones. E assim, clones no cio e você, rapaz, tenho pena da sua flor, porque você seria massacrada. Enfim, possa ser que tenha garotas, né, que curtam esse tipo de fetiche. Mas normalmente isso não é muito saudável, não. Então, tipo, o primeiro problema já seria os clones dele, né? Você seria ali um V4, né? Mas, enfim, aí, cada um com seus fetiches. O segundo problema seria o borderline. Ele não tem muita estabilidade emocional. A prova disso, né, é seu Kikijutsu, né? Que ele vira vários clones com cada um com personalidade diferente. Então, tipo, lidar com o Hantengo, assim, pra conversar, ter um encontro com ele, já seria muito complicado, porque ele ia ficar mudando de emoções. E bom, ele também é paranoico, então tipo, pô, mano, a qualquer momento ele poderia te matar igual como ele fez com antigas esposas. Então, tipo, eu acho que não é uma boa ideia ter um Dali com o Hantengo, não. Eu acho que o primeiro motivo já é um grande, assim, sinal que não vale a pena. Mas eu tenho certeza que alguém vai comentar que o primeiro motivo já vale a pena. Porque eu conheço os fãs de Demon Slayer. Eu conheço as fãs mulheres de Demon Slayer. E bom, a altura do Hantengo é de 1,66 m. Então ali a peça dele é por volta dos 13 cm. Então, fisicamente é possível dar Dali com o Hantengo? É possível, mas eu citei vários motivos porque não é bom dar um Dali com ele. Mas cada um aí que faz o que quiser com a sua flor. O próximo é o Akaza. Bom, algo que eu vou reforçar novamente aqui em relação a que o Kekijutsu do Akaza envolve luta corpo a corpo. Porque, minha amiga, isso aqui já seria um grande problema pra ti, porque, mano, o físico do Akaza, só da presença dele ali poderia te destruir em pedaços, né? Na hora do encontro ali mais intenso, ele já poderia te papocar todinho por conta da força dele, que é muito sobrenatural, tá ligado? É tipo muito mais forte do que um Oni normal, então já seria um problema. O segundo problema é que, tipo, ele tem um código de honra. E, tipo, ele prometeu que ia se casar com a Koyuki. Então, ele não quer mais ter nenhum relacionamento na vida dele, não quer mais conhecer nenhuma pessoa. Então, tipo, ele aceitar um encontro contigo seria muito difícil porque ele não esquece a ex. Então, seria muito complicado ter um encontro com a casa, né? Primeiramente, por conta da questão da sua força física, em relação ao seu código de honra. E outra coisa também, né, que o Akaza ele tá mais preocupado em lutar, ele é obcecado por luta. Essas coisas aí, fora a parte, ele não se interessa, né? O cara até mesmo se recusa a comer mulheres, então, tipo, ele tem um código de honra ali bem rígido. Então, tipo, é quase impossível ter um Dali com ele. Mas, tirando essas condições, fisicamente é possível? Fisicamente sim, é possível. Só não sei se você iria sobreviver, né, os 3 primeiros segundos ali com ele. E bom, e analisando a altura do Akaza ali, a sua peça tem por volta dos 14 centímetros. Então, assim, é por sua conta e risco. O próximo é o Doma, a Lua Superior 2. Esse aqui, eu sei que muita garota mesmo, a maioria das fãs, queriam um Dali com ele. Mas bora lá quebrar a cara de vocês. O primeiro problema seria o seu Kikijutsu, que é a sua névoa de gelo, tudo que é relacionado a gelo. Mano, aquilo ali destrói os pulmões. Então só na presença dele ali, se ele fizesse, soltasse só um pouquinho de gelo, já te mataria em poucos segundos, né, com teu pulmão todo destruído. O segundo problema é que o safado do Doma, ele sabe seduzir, porque ele é um Oni muito bonito. Então, tipo, ele poderia te seduzir mesmo só pra te enganar, tô achando que ia ter um encontro com ele ali, uma noite de núpcias. Mas no caso que ia ter mesmo era um banquete, né? E tu seria o prato principal, porque ele ia literalmente se alimentar de ti. Então já seria aí um motivo para você não aceitar um Dali com ele. Outro problema também é que ele é sem emoção.
eu poderia até se apegar com o jeito sedutor dele, achar ele um cara muito atraente e tal, querer ter algo a mais. Mas se ele aceitasse ter um Dali contigo, ele só ia querer mesmo dar o Dali e foda-se. Talvez até mesmo te matasse depois, porque ele não tem emoção e ele não liga. E fora também que ele é sádico. Ele poderia matar mesmo só por se divertir mesmo, porque ele é louco. Mas assim, fisicamente é possível dar um Dali com ele. Se ele não ativar o seu Kikijutsu e não te matar pra se alimentar, né? Até porque ele gosta de mulheres jovens, então, tipo, como é a maioria das fãs de Demon Slayer, então provavelmente é muito possível ele aceitar dar um Dali com você. E bom, a sua peça, né, julgando por a sua altura, que é de 1,87 m, a sua peça ali é por volta dos 18 cm. É um tamanho assim um pouco maior do que a média, mas dá pra aguentar ali, dá pra você aguentar, é tranquilo ali. É só variar ali da posição que você vai dar pra ele. Mas sim, é possível dar-lhe 5 Doma. Comemorem, garotas. O próximo é o Kokushibo, a Lua Superior 1. E bom, primeiramente eu não sei se seria agradável dar um dali com essa criatura, porque tipo, o maluco tem 6 olhos. Tu encontrasse essa porra no meio da rua, tu ia ter um infarto, tu ia morrer. Mas enfim, digamos que tu não ligue pra aparência dele. O primeiro problema seria o seu Kikijutsu, né? Que ele simplesmente pode moldar várias espadas no seu corpo, né? Que na verdade não é só isso, também tem o lance da respiração da lua, que também virou um Kikijutsu dele. Bom, se você fosse ter um Dali ali com um Kokushibo, né? Se ele ficasse ali um pouco assim, meio tenso e quisesse soltar logo o vazio branco, ele poderia, né, simplesmente lançar aquelas lâminas sem querer, né? No momento ali de diversão, né? Vamos dizer assim. Aí poderia, né, acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Genya e com o Tokito contigo, né? Seria transformado em salada de fruta. E bom, o segundo problema seria a presença. O Kokushibo tem uma presença esmagadora, então, tipo, poderia ser que não quisesse nem chegar perto dele só pela questão da presença, porque o cara literalmente é um monstro. Tipo, tu olha assim pra ele e tu já sente que vai morrer em segundos. Outro problema também seria a frieza. Mano, ele abandonou a própria família para se tornar um caçador, e isso quando ele ainda era humano. Imagina depois de um demônio que ele não tem mais praticamente nenhum tipo de sentimento. Então, eu acho que ele nem aceitaria. Se tu fosse chegar lá, tentar seduzir o Kokushibo, ele ia só te partir no meio, literalmente. Tipo, ele não ia querer nada. E bom, outro problema também, né, se caso ele aceitasse ter um Dali com você, é que a gente viu, né, que o Kokushibo ele consegue expandir a espada dele. E bom, né, se ele consegue expandir a espada dele, ele também consegue expandir outra coisa, se é que você tá me entendendo. Então, assim, seria um problema bem grande, bem grande. E bom, julgando pela altura do Kokushibo, ele tem 1,90 m. E se for tirar uma média ali, mais ou menos qual é o tamanho da peça dele, é por volta de 19 cm. Agora, imagina só, ele já tem uma peça desse tamanho. Imagina com a habilidade de aumentar a espada. Puta que pariu. Minha amiga, você tá lascada se você for sair com esse cara. Mas assim, é possível dar um dali com ele? É possível, mas vai depender do seu porte físico. Se você for uma menina cavala, né, se você for bem gostosa, você consegue aguentar esse cara, mas senão você vai morrer. E bom, por último, o mais queridinho das meninas aí, né, o Muzan Maf, né, já que o Muzan já apareceu nesse quadro, mas na sua versão fêmea. O Muzan, ele tem por volta ali de 1,79 m, então tipo, o tamanho da sua peça ali é por volta dos 15 a 16 cm. Então assim, seria fisicamente possível? Seria sim. Agora vem o problema, o Muzan é sádico, o Muzan é louco. Tem a questão do problema dele transformar as outras criaturas em Onis, então tipo, só de ter contato com ele, tu poderia acabar se transformando num demônio ou simplesmente numa massa de carne. É o mesmo conceito que eu expliquei sobre a versão do Muzan mulher, só que agora num contexto masculino. Os mesmos perigos que tem do Muzan mulher, tem do Muzan homem, né? Tipo, a mesma personalidade, mesmos riscos biológicos, enfim. Então não vale a pena dar um Dali com o Muzan, porque ele ia acabar te transformando em um demônio só em ter o ato contigo. E bom, rapaziada, graças a Deus chegamos no fim de mais um vídeo, e graças a Deus o último episódio dessa série, porque, meu irmão, minha saúde mental não tá das melhores. Mas bem, se você chegou até aqui, muito obrigado. Garotas, não esqueçam de deixar o like. E garotos, se ficaram aqui só pela resenha, muito obrigado também. Admiro a persistência e a paciência de vocês aí. Desculpa ter destruído aí a sanidade mental de vocês, mas é isso. Tudo pelo conteúdo. Enfim, né, se você é novo, se inscreve no canal. Vou explicar, como eu falei no último vídeo falando aqui, esse aqui não é o tipo de conteúdo geralmente que eu trago, isso aqui é um quadro meme, então tipo, eu levo mais a sério os conteúdos de Demon Slayer, né?
Enfim, e bom, eu queria deixar um último recado. Eu sei que muita gente tava pedindo personagens, né, como a mãe do Tanjiro, a mãe do Rengoku, o pai do Tanjiro, o Buyashiki, a Mene. Enfim, gente, a intenção desse quadro é pegar personagens assim que você fica na dúvida se é possível ou não, justamente porque são personagens que têm condições específicas. A mãe do Tanjiro, o pai dele, a mãe do Rengoku, a Mene, o Buyashiki, eles são humanos normais, então tipo, a gente sabe que sim, é possível dar dali com eles, porque é tranquilo. Então, tipo, esse quadro aqui é voltado para mais personagens que você fica na dúvida, pô, seria seguro ou não? Porque, mano, se é humano normal, sim, é seguro dar Dali. Se é humano ali que é muito forte ou é demônio, aí entra nesse quadro. Mas enfim, eu sei que faltou alguns personagens, faltou Yushiro, faltou outros aí, mas eu vou deixar esse quadro por aqui mesmo. Eu já tô cansado de fazer esse tipo de conteúdo. Os principais eu já fiz, as waifus principais já fiz, enfim, vai acabar por aqui. Eu vou trazer mais quadros nesse estilo, né, de tipo, trazendo os personagens de Kimetsu no Yaiba em outro contexto, mas não vou levar mais pro lado da putaria não, vou levar mais pra um lado assim mais cômico e mais teórico assim para as outras áreas. Eu tenho dois quadros, né, que eu quero trazer com essa temática de pegar os personagens de Kimetsu e colocar em outro contexto, mas enfim, no futuro aí vocês vão ver, ou em breve, não sei. É isso, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.